Olá, pessoal. Eu sou a Anne Fortes e vamos começar hoje, então, mais um Iluminar Podcast. Hoje nós estamos com o pessoal da Metalware, né? E a, a Mai e o Bruno vai nos contar, então, um pouquinho da história dele, né? Como tudo começou. Eles são um casal jovem e eu aprecio demais o trabalho de vocês e também a história. Então, eu gostaria muito que vocês dividissem isso com a gente. Bruno, então me conta um pouquinho de vocês, conta a sua história, né, a Mai, né, como tudo isso começou. Então, a Metalware nasceu de um conceito de evolução, né, no intuito de entregar uma experiência diferente para os nossos clientes e também para parceiros, né, em geral no mercado, porque nós vimos uma necessidade de se reinventar, né, de entregar um algo a mais que vimos que o mercado estava muito carente, né, principalmente no nosso segmento, né, que são estruturas metálicas personalizadas. Então a Metalware traz um conceito de confecção, execução de projetos, todos personalizados, né, conforme a demanda do cliente e o projeto dos nossos parceiros. Né? Então a Metalware ela está no mercado já há 3 anos, né, embora há pouco tempo. Temos uma vivência bem bacana, né, que adquirimos através dos desafios do dia a dia mesmo, né, entendendo que o mercado cada dia mais está Exigente. exigindo, né, principalmente da parte dos prestadores de serviço, Sim. né, da parte de confecção de algumas peças, né. E vocês trabalham então com toda a parte tipo estante em metalon. Aí vocês trabalham também com a área externa, pelo que eu percebi em algumas postagens de vocês. Mai, nos conta então sobre a Casa Cor, que eu sei que vocês estão participando, né? Como é que é a experiência de participar lá? Então, estamos em dois ambientes, né? Um é da Copa e Cristaleria, né? E a outra é da Star Gourmet. Star Gourmet. Então, esses dois ambientes foram, assim, uma peça super chave pra gente, como executores, né, dessas peças. Foram duas peças, assim, bem desafiadoras. Então, a gente até desafiou até física, inclusive, né, em questão de montagem e tudo mais. A gente precisou fazer um protótipo, então levamos bastante tempo para conseguir montar essa peça e levar e tudo mais, instalar lá no evento. Ela é uma peça bem especial, né? Eu lembro que ela leva mármore também, ela é, né? Sim, sim, inclusive é o intuito da Metalware permitir que o nosso parceiro, o arquiteto, o designer, ele ouse, né, nos projetos. Então a gente topa alguns desafios que no mercado era muito difícil de se encontrar alguém para executar, né? Então a Metalware ela entra nessa parceria de permitir, de fato, essa ousadia por parte do projetista, né? Sim. Então uma das nossas parceiras, né, que desenvolveu esse design, ela ousou e na época de executar esse projeto, ela nem sabia se ia dar certo, ela não sabia se o material escolhido ia suportar carga, resistência, né? E aí que entra toda essa parte do diferencial da Metalware, tanto no mercado quanto para desafios assim como um evento desse porte, né? Que é a Casa Cor. Então foi uma sequência de processos que a gente teve que desenvolver em cima dessa peça em específico. E o mais engraçado é que tudo isso que a gente está falando demorou cerca de 1 semana, 2 no máximo. Né? Ih, Então, que interessante. Mas então se fazem 3 anos que vocês estão nessa empresa, né? Com essa empresa. Vocês iniciaram ela praticamente na pandemia? exatamente. Nossa, gente, que Assim como a loucura! gente gosta de falar, né? Então, para muitos, uma crise é desesperadora, né? E para outras Traz oportunidades, medo, né? e para Para nós nós foi foi uma uma oportunidade, oportunidade. né? Falamos Então, juntos de novo. foi uma Casal. oportunidade tanto de desenvolvimento profissional nosso, né, quanto na parte do entregar um algo a mais, ver o que estava carente o mercado, principalmente na pandemia, né? Nós entendemos que o boom da arquitetura, do design em geral, ocorreu-se também muito pela pandemia, porque as pessoas começaram a passar mais tempo em casa, né? Então a pessoa começou a se incomodar com aquele detalhezinho que vinha deixando para depois, a pessoa começou a enjoar da decoração e querer algo diferente, né? E aí que nós entramos no mercado em parceria
né? Principalmente com os designers e arquitetos, para Inclusive, entregar isso, a né? pegada industrial, né? Porque começou essa leva de arquitetura Metalon para todos os lados, metal, né? e isso, estrutura metálica. Então, é muito pela resistência. Então, são peças que duram, assim... E a dependendo, leveza, uma ele traz vida leveza inteira. no projeto, né? Porque Sim, um projeto sim. só com marcenaria, com MDF, com madeira natural que seja, fica mais pesada, fica um ambiente mais clássico, né? Então, com o contemporâneo, ele cai muito bem com o metalon, com outras chapas, né? Sim, sim. E o uso da estrutura metálica remete muito à indústria, né? Então nós temos, modéstia à parte, uma facilidade para lidar com isso, né? Porque a Metalware ela é uma evolução de uma empresa que foi previamente fundada com o meu pai, que trabalhou muitos anos na indústria e trouxe esse conceito da precisão industrial, né? Esse conceito do estudo da física desse material em termos estruturais, em termos estéticos, em termos funcionais, para a gente agregar ainda mais no ramo da arquitetura e decoração, né? Então isso é um diferencial que nos deixa, de certa forma, confortáveis, né? Para estar adquirindo esses desafios que os nossos parceiros mandam para a gente, né? E hoje, o seu pai trabalha com você? Hoje não mais, né? Por N motivos a gente foi distanciando os objetivos, né? Então, meu pai hoje ele também é proprietário de uma empresa de serralheria convencional, né? Já com a equipe mais focada para serralheria pesada, né? Então, confecção de barracões, coberturas, né? A parte mais estrutural mesmo do mercado, né? E engraçado, assim, que quando eu entrei, né, também surgiu essa oportunidade. Eu trabalhava em outra empresa multinacional e eu me vi, assim, no mercado que eu queria algo diferente, algo que a gente pudesse, né, inclusive trabalhar juntos, porque a gente se dá super bem. E empreender em casal é uma outra conversa também, né? Porque Sim, eu acho que sim. precisa ter todo... Hoje a gente Isso é muito... diz, até para os nossos colaboradores e parceiros, que eles têm a segurança de estar numa empresa que é a extensão do nosso lar. É familiar mesmo, né? Exatamente, né? Então, assim, Sim. ela veio de um conceito familiar, ela evoluiu para uma carência que o mercado tinha, mas ainda mantendo essa extensão do nosso lar. Porque hoje nós passamos mais tempo na empresa trabalhando do que em casa, Sim. né? E eu vejo que também, né, Bruno, o atendimento personalizado faz uma diferença muito grande, né? Eu vejo aqui pela Lute, né, pela loja, que faz toda a diferença. E você atender o arquiteto, até né, no nosso caso, o cliente final, que raramente acontece, mas a gente faz, assim, aquela questão que seja especial, né? E eu acho que quando nós nos conhecemos, é isso que eu percebi de vocês dois, né? Que vocês realmente atendem de forma diferente. Mais humanizado, foi né? Foi que a proposta, quando eu entrei, foi exatamente essa, né? Trazer algo que o Bruno fala muito, né? O olhar feminino dentro de uma empresa. É evolução de fato, né? Porque o mercado já estava muito do mesmo, né? E o profissional de arquitetura, o profissional do design, né? Ele quer o algo a mais. Por quê? Porque um cliente final que adquire o trabalho de um profissional como esse, ele já está com uma expectativa um pouco acima da média, né? Ele já quer um algo a mais. E nada mais justo do que o prestador de serviço, né? Quem está lá na ponta, lá na linha de frente, entregar algo compatível com essa expectativa, né? Então, o nosso cliente exigiu que nós subíssemos a régua do prestador de serviço e entrasse um pouco na contramão do que o mercado oferecia, né? Que era algo além de fazer uma peça metálica, entregar e acabar por aí. Né? Então, hoje a gente gosta de bastante desafio. A gente gosta do desafio porque o primeiro passo, quando começa um projeto a engatinhar dentro da Metalware, é o quê? Sonhar o sonho do cliente. Né? O que aquela peça, o que aquele ambiente vai remeter ao cliente. Né? Qual o intuito dele? Muitas vezes é a casa dos sonhos, muitas vezes é uma reforma dos sonhos, né? O crescimento de uma empresa, né? Que está acontecendo muito, a gente renovando escritórios, né? Renovando fachadas. E eu acho que o intuito da Metalware é exatamente isso, né? Entregar mais do que somente um produto em estrutura metálica, mas sim uma experiência completa acima da média, né? Bacana. E me conta, me parece que você tem uma novidade para nos contar, né? Temos algumas novidades aí, né? Uma delas a gente já
já comentou que é a Casa Cor, né? A presença de uma empresa tão nova, tanto de mercado quanto nós, né, sermos bem novos, já estarmos no evento desse porte, né, com parceiros de renome. E, inclusive, as peças ficaram tão destacadas dentro do evento que assim que abriu, né, o evento, que foi a inauguração, muitas pessoas entraram em contato com a gente, né? Olha, assim, ela iniciou agora, né, como assim? Maia, dia 3, Foi acho que foi dia pra uma 3, semana agora, né? Domingo faz uma semana. E, inclusive, já tivemos querendo fazer frutos, parcerias, né? Porque dá muita diferença você ver um trabalho nosso hoje executado, né? O pessoal coloca muito em comparação, né? O que a gente fala das serralherias convencionais, e né? cresceu que é muito o número de serralheria, na verdade, né? Por conta justamente dessa questão na realidade, é questão de estética oferta que o arquiteto e demanda, procura, né? Uhum. Oferta e demanda. Então, a serralheria convencional, ela remetia muito a portão, grade de segurança, fechamento metálico, Sim. remetendo mais à função do que a parte estética. Né? Então, quando a arquitetura começou a se fazer mais presente nos projetos, seja de uma obra de casa, de uma empresa, ou qualquer projeto que seja, a gente sentiu a necessidade de se destacar oferecendo um atendimento personalizado para esse público. Né? Então, hoje a Metalware faz bastante tempo que a gente já não faz mais alguns projetos da serralheria convencional. Por quê? Porque a nossa essência se transformou e nós viramos referência nesse atendimento personalizado desde o início, né? Que é aquele detalhe que o arquiteto produz, que faz aí. E é normal que faça protótipos ou foi um caso à parte, né? Porque às vezes é uma necessidade, né? Hoje a gente já trabalhou com 2 protótipos, né? Com 2 empresas diferentes. Sim. Então, dependendo do projeto, às vezes há necessidade de elaborar um protótipo, né? Em questão da funcionalidade, resistência, né? Da questão da física. Tem todo um estudo, né? Porque, embora hoje nós prezamos muito pela parte estética, pela beleza de uma peça, pelo requinte, né? O acabamento em detalhes mesmo, né? Ser superior, a gente não pode esquecer a parte funcional, né? Sim. E o uso do metal, ele remete muito à resistência e durabilidade. Então, nós temos que unir 3 pilares que é o divisor de águas, né? São poucas as empresas que conseguem entregar essa experiência desde o atendimento até o resultado final, né? Que é aquele uso diário da peça, né? A função acontecendo de fato, né? E, inclusive, o pós-venda, né? Que é onde eu entro bastante em relação, né? Do atendimento e tudo mais. Porque a gente vê que hoje o pessoal, né? Os clientes têm essa carência de estar sendo atendido por uma empresa que faça todo o atendimento pós, né, também, que é manutenção, né. Tem garantia, Bruno? Como é que funciona a garantia? Que tem garantia, obviamente tem, né? Sim, mas exatamente. Então, assim, como funciona no geral, nós trabalhamos com a garantia legal, né? Mas para alguns projetos um pouco mais complexos, onde o cliente exige que tenha um cuidado em cima, nós oferecemos até mesmo parte de assistência técnica, uma manutenção preventiva. O que é garantia legal, Bruno? Garantia legal seria o que o mercado exige, né, juridicamente, que a gente ofereça. E quanto tempo é? Hoje é 90 dias, né? 90, então, todo e qualquer produto que você adquire, legalmente você tem 90 dias de garantia. Porém, né, hoje nós trabalhamos com um processo de confecção que para algumas peças, inclusive de uso externo, né, um uso mais, como eu diria, pesado, né, que exija mais da parte de resistência e durabilidade, nós damos aí no mínimo 10 anos de durabilidade para uma peça externa que vai ficar interpérie. Isso, porque 90 dias para uma peça externa chega a ser uma brincadeira, né? Não faria muito sentido mesmo, né? E também a diferença é muito grande do material que se utiliza, imagino eu. Isso. Né? Hoje o divisor de águas, né, como a gente conversa com muitos parceiros, é exatamente isso. Escolher a dedo o material que vai ser utilizado para aquele projeto em específico. Por isso que hoje, né, alguns parceiros entram em contato e falam, eu quero saber o portfólio de vocês. Nosso portfólio é conforme a demanda. Então, nós trabalhamos hoje 99% com projetos personalizados. Então, a gente faz um estudo,
né? Desde da função daquele produto, né? Qual a exigência que vai ter em termos de intempérie, em termos de exposição, sol, chuva, né? Para a gente entender que material utilizar, qual o processo de fabricação, a pintura, né? Até mesmo o revestimento final daquele produto faz a diferença para que atinja, né, o intuito do cliente. Né? Sim. Bruno, você comentou comigo, ou foi a Mai que comentou, sobre o aço cortem de uma forma diferente, uma pintura que que vocês elaboraram, ou como é esse Então, material? Que ele é o diferente, que eu sei que é só vocês que têm, né? É isso? Exatamente. O que acontece? Quando nós fomos apresentados ao material aço cortem, nós fomos pesquisar o que era. Né? Então foi um desafio bem grande que nós, né, aceitamos. E quando fomos pesquisar o que era, existe realmente um aço chamado cortem, que é feito por um processo de laminação diferente do aço convencional. Ou seja, ele já é um aço que você compra ele novo, já com uma oxidação. Né? Então a liga do metal é um pouco diferente e que traz aquele aspecto enferrujado, porém esse pseudo-ferrugem, ele é a resistência do material, ele é o revestimento que segura a durabilidade do material ser mais extensa. Entendo. Porém, como tudo, né, o custo é extremamente alto. Né? Então acabava inviabilizando muitos projetos que, né, os clientes alto, queriam utilizar, porém o custo é extremamente alto. Né? E a outra opção que o mercado tinha seria a pintura, o que fica parecido, mas vamos falar... Mas fica uma cara de fake, verdade, né? Assim, né? Dá pra ver fica de longe assim, isso é fake. Não, dá que pra ver que é uma, pintura, uma cópia, né? sim. É parecido, mas não é, de fato, aquela essência. E aí foi nessa demanda, nessa necessidade que nós fomos pesquisar e desenvolver um processo, né? Que hoje tem algumas empresas que fazem, mas que nós desenvolvemos totalmente internamente, né? Foi um desenvolvimento interno da nossa equipe técnica lá, para conseguir o mesmo resultado do aço cortem natural numa peça em aço convencional. Né? Então a gente faz uma oxidação forçada, né? Induzida e controlada no metal novo, e depois faz um revestimento com o verniz que fica perfeito. Né? Uma peça em aço cortem de verdade e uma peça no nosso cortem é exatamente igual. Olha que né? incrível. E com um custo muito melhor, com um custo né? muito reduzido, né? O que acabou viabilizando o projeto. Então, os nossos clientes, quando conheceram essa técnica que a gente entregava, começaram a demandar mais projetos, a ousar, né? E utilizar mais. Acabamos Ele é muito fazendo... bonito mesmo, mas não é todo cliente que a gente pode oferecer por conta do preço, né? Sim. Exatamente. Então, a gente vem nessa contramão de desenvolvimento mesmo, né? Mais do que uma peça metálica feita, a gente vem na parte do desenvolvimento junto com o projetista, né? Então a gente sempre brinca que nas reuniões de parceria a gente deixa o parceiro bem à vontade para usar, né? Para usar a criatividade, que é hoje o carro-chefe dos arquitetos. Né? Ah, sim, a identidade visual é o que toda comanda essência, o escritório, né? Inclusive quando a gente inicia uma parceria, né? Tem toda a questão de, na hora de produzir o projeto mesmo, né, de montar o projeto, muitos dos nossos parceiros, eles nos pedem o auxílio de qual material utilizar, se tem a resistência que precisa ter espessura, eu imagino, né? Exatamente. Que seja assim uma das perguntas que todo arquiteto faz, né? Sim. Então a gente já entra com essa parceria antes até mesmo do fechamento com o cliente final. É por isso que a gente fala que é parceria mesmo. Porque hoje, se a gente for falar em cliente, o cliente você simplesmente atende, faz, né, executa e acabou, né? Não tem muito que, né, delongar. Mas quando a gente fala que tem a parceria entre os arquitetos, a gente vem com essa quebra, né? Desde do atendimento pré. Talvez seja até na área do design mesmo. Eu posso produzir isso, porque eu sempre brinco, né? Que o papel, ele aceita tudo, né? Sim, mas tem muita diferença de você tirar do papel, né? Sim. Tirar do papel e construir uma peça, precisa realmente essa visão mais técnica, diria, né? Então, que eu acho que isso faz uma diferença muito grande. E ter parceiros que nos atendam faz muita diferença. Porque daí a gente sente confiança, porque às vezes a gente quer criar, mas será que aquilo que eu criei vai ter, né? Vou conseguir realizar?
né? E até Até mesmo a pela sustentação, tem todo um rolê aí por trás, Sim, né? até mesmo pela questão de ser fiel ao projeto, né? Sim. Então, era muito o que acontecia antes, era o projeto estar lindo, maravilhoso, né, no 3D, e aí na hora de executar, não tinha como executar daquela forma, pela questão de N Variáveis, motivos, né? aham. E aí eu acabava mudando o projeto. E aí não é aquilo que o cliente espera. Então, muitos arquitetos Porque o acabam ficando projeto, frustrados. o arquiteto faz o projeto 3D e o arquiteto compra a ideia, né? O cliente final ele é muito visual, né? Assim. Então aquele projeto estético, né? É a expectativa que o cliente cria. Assim. Né? O É a cliente, realização para ele, né? Exatamente. Então ele tá com aquela imagem que ele comprou, né, na cabeça e ele quer algo fiel àquilo. Né? E nós entendemos hoje o principal diferencial da Metalware é exatamente entregar essa fidelidade, que é o que o mercado estava carente, né? Então, tinham muitas empresas aí que faziam simplesmente um orçamento e deixava o arquiteto por conta, o cliente final por conta, e não prestava essa parte de consultoria, aquele know-how técnico que tem que ser passado antes mesmo do orçamento ser feito. Né? Alguns alinhamentos como acesso das peças para casos de instalação, modulação de algumas peças muito grandes que não passa num elevador, por exemplo. Né? Esse cuidado faz diferença. Faz toda Né? a diferença. Faz muita diferença porque o arquiteto ele faz o projeto conforme o ambiente do cliente. Porém, muitas vezes você precisa passar por uma escada, um elevador, uma porta, que não cabe ao arquiteto e ao cliente final tomar partido nisso ou se preocupar com isso. Né? E o executor que tem que ter esse senso, né? esse feeling de desenvolver algo compatível sendo fiel ao projeto. Né? Então, E esse hoje... acho que é um dos nossos maiores desafios. Porque, assim, dependendo do projeto, a gente só consegue ter acesso, né, ao local, a visualizar como a gente vai executar. Depois do fechamento, depois né? do fechamento. Triste isso, né? Entra... Porque também fica complicado, porque como é que... Imagina se todo orçamento você vai fazer visita antes de fechar. Aí você teria que ter uma pessoa só para isso, porque afinal de contas, gente, né? Não, né? Sim. Então aí complica mesmo, né? Hoje a tecnologia nos ajuda muito, né? Então, já no decorrer de um orçamento, no início dele, a gente já tenta fazer uma videochamada com alguém que esteja na obra, né? O próprio arquiteto mesmo que está na vivência no dia a dia, Mais fácil ele já aí, passa né? alguns detalhes, né? A gente até tem um processo bem definido, né? Para se gerar um orçamento. Né? Então a gente tem um checklist de perguntas-chave que a gente já faz antes desse orçamento ocorrer. Né? Então, mais importante do que a peça final é o como vai ser feito. Né? Então, os caminhos que temos que seguir para que processos, que aquilo chegue como desejado. Né? Sim. Então, a Metalware ela atende o cliente de forma diferente por isso. Né? Nós temos um processo que funciona super bem. Esse processo foi implementado depois de muita dor de cabeça, inclusive, não só para nós, mas para os clientes também. Porque assim, a gente fazia o orçamento, fechava, chegava na hora, às vezes a peça tá pronta e não passava por lugar nenhum. Mas também tem a questão da experiência, né, Mai? Porque, afinal de contas, é uma empresa que tem 3 anos e assim, lindamente, né? Sim. Mas em 3 anos vocês criaram muito, vocês tiveram várias experiências que foi dando certo ou não. Eu acho que tudo isso é muito legal, quando a pessoa está aberta para mudança, né? Sim, sim. E aí a gente foi se moldando, né, com essas questões. E dependendo do que a gente, né, pegou lá no início... de forma alguma a gente abandonou o cliente, né? Teve projetos que a gente teve que refazer a peça no local, né? Para não deixar o cliente na mão. Então esse é um dos diferenciais também, porque o que a gente entende que hoje o mercado tá, às vezes, né, não consegue prestar esse, que nem a gente falou, né, o pós-venda e tal, fazer todo, né, um atendimento personalizado, então viemos contramão, né? Em oferecer essas soluções. Então, acho que a gente entra mais nessa parte de solução. O resumo hoje da atuação da Metalware é entregar a experiência. Né? Porque o cliente final, muitas vezes, ele está fazendo um projeto que é da vida dele. Né? Quando um cliente adquire os trabalhos de um arquiteto, de um designer, normalmente é para construir a casa que ele vai morar, né? Construir a casa dos filhos ou construir a casa dos pais, mas tem todo um sentimento por trás.
né? E nós vimos que o mercado não entregava prestadores de serviço que viviam esse sonho junto com o cliente, né? Aquele zelo pelo ambiente, aquele zelo pela casa, aquele respeito pela intimidade do cliente. Que faz a né? diferença, Inclusive, né? Exatamente. a nossa equipe ela é treinada para atender todos os tipos de residências, né? Tanto aquelas que estão na parte crua da obra que a gente fala, né? Quanto aquelas que já tá com tudo no lugar, tudo prontinho. Que é um Então, outro tipo de cuidado, outro né? tipo Uma de proteção do cuidado. sapato, Sem daí tem dúvida, toda uma sem questão dúvida. que faz a diferença real, Faz Questão né? de toda a limpeza, diferença. organização, né? A equipe tem que estar muito bem treinada para chegar no ambiente, executar o trabalho de forma limpa, de forma rápida, de forma correta, né? E poder deixar o ambiente com uma evolução, né? Ou Certo. seja, a gente sempre, né, treina a equipe para quê? Para que a gente saia com a obra mais limpa do que a gente recebeu. Né? Em Ótimo. termos de Isso cuidado, é um diferencial grande pra desde o gente, né? acesso, a limpeza, né? Eu até cobro muitos meninos do operacional para quê? Fez uma etapa da obra, já deixa limpinho, já deixa organizado. Por quê? Para que outros profissionais possam chegar e ver, né, como tem que ser. Né? Então a Metalware vem subindo a régua de fato. Né? A gente vem dando trabalho aí pros concorrentes, por quê? Uma peça bem feita, em termos de uma peça de metal bem feita, tem várias empresas que entregam. Agora, essa experiência, né, talvez o cliente chegar de surpresa na obra e ficar feliz com o que vê, isso é impagável. Né? Com certeza. E é o que vem acontecendo rotineiramente com a nossa equipe, né? Da gente receber elogios por parte do cliente final que sequer conhecia, né, quem estava executando a obra dele, e quando ele chegou e se deparou com o cuidado, com o zelo, com a organização da equipe, a gente foi né, elogiado, né, e isso vai além de sucesso, né, E eu e acho tudo que a mais. principal observação da nossa empresa, que eu falo muito, que assim, casou muitos propósitos, né? Hoje, a gente fala que não tínhamos experiência nenhuma no ramo, porém, caímos de paraquedas, né? A gente teve toda essa bagagem do pai do Bruno, né? Que trouxe toda a vivência de O como know-how que funciona técnico, o know-how né? técnico. Veio dele. E aí veio o Bruno com o know-how dele, de logística, eu com a parte comercial. Então a gente foi unindo uma coisa, né, com a outra e saiu o propósito final, que é o atendimento, né, para o cliente, que é viver o sonho do cliente. Sim. Então acho que hoje a diferença, né, que faz muito no final, né, de tudo, é o propósito de você estar ali porque realmente você quer estar ali, não simplesmente o fazer só por fazer. Porque hoje fazer por fazer tem muitas empresas que fazem, entregam e pronto. Então a gente tem todo esse... A pandemia ela trouxe muitas vertentes para o mercado, né? Ela trouxe vertentes de que a pessoa aproveitar uma oportunidade somente financeira, pelo mercado estar em alta, pelo mercado estar aquecido, e pessoas quererem aproveitar essa onda, né, de demanda, e teve outras empresas que se criaram, né, que é o caso da Metalware, com uma essência, né, de realmente entregar um propósito diferente, né, até quando a gente entra num processo seletivo de equipe, né, de um colaborador novo, a gente não vende para ele uma vaga em troca de um salário. A gente vende um propósito, a gente vende um projeto que está sendo construído. Né? Então, hoje, os meninos que trabalham conosco, toda a equipe, né, ela tem essa sensibilidade de saber que é um projeto, um processo que está sendo criado para realmente elevar a régua do mercado, né? E deixar claro que o nosso cliente merece mais do bom. que só uma prestação de serviço. Né? Bruno, e vocês trabalham então com residências, com comercial, imagino que sim. E aí vocês trabalham também com cabanhas, é isso? Me conta um pouquinho dessa nova... Então, essa foi uma foi uma novidade também, né? aí Isso, que é nós que entramos estou super agora, curiosa. né? Vamos dar alguns spoilerzinhos aí. O pessoal tá bem curioso, né? Nos perguntou bastante. Então, nós estamos iniciando uma parceria, né? Que a gente já atendia alguns clientes desse segmento, né? Voltado para o mundo da criação de animais de grande porte, né? Cabanhas, fazendas. E nós descobrimos a existência de um profissional que atende, né,
quase que exclusivamente essa demanda, né? Trazendo o diferencial que o criador precisa, né? Então foi uma parceria aí que vai dar muitos frutos bacanas em termos de experiência, né? Tanto para nós quanto para nossa parceira. Porque a mesma dor que nós tínhamos, que o criador tem, é a dor que ela também tinha. Né? Você está falando da Tatiana Toné, né? Isso. E eu sou muito fã do trabalho dela, acho a apresentação dela no Instagram incrível. Ela é uma pessoa leve, né? Então, eu acho que quem for contratá-la vai ser muito feliz, assim, tá? E isso é muito bacana, saber que vocês estão também nesse processo, tá? Cabanha é uma das minhas paixões, eu sou apaixonada por cavalo. Até eu convidei a Tati para vir aqui conversar, falar sobre o projeto dela, falar sobre isso que é tão diferente, na verdade, porque ela é realmente especializada, né, nesse tipo de arquitetura. Então, isso deve ser, assim, um sonho realizado, assim, né? Trabalhar com isso e se você pode, se você quer, né? Uma casa de campo, ou então até mesmo para os animais, né? Você ter alguém especializado é muito diferente, né? Sim. Tem toda uma questão, imagino, enorme, né? Uma questão, primeiramente, de know-how, de saber o que está fazendo. Sim. Né? Saber porque as necessidades. Técnica, gente, exatamente. Né? Quando se trata de criação de animais, né? De manejo, você precisa ter, primeiramente, a parte funcional, muito bem estruturada, mas também trazendo toda uma parte de zelo por aquilo, né? Tem que ter um sentimento por trás, né? E não somente a parte função, né? Que no passado era muito isso, né? A criação era o quê? Ter um ambiente para o animal e dar comida limpa e só, né? E vimos que animais, principalmente da parte de criação para pista ou para competição, o manejo com cuidado, com zelo, ele dá diferença no resultado. Aqui no Paraná é muito grande, as cabanhas normalmente são de cavalo crioulo, né? Sim, o sul é bem O sul é muito forte, bem crioulo. né? O Rio Grande do Sul também, né? Eu assim, crioulo para mim é o meu cavalo preferido da vida, tá? Paixão. Nós também. Nós também. Então, olha que legal. Inclusive da nossa filha também. Exatamente. Ela também apaixonada também. Já tá no caminho, né? Então a gente teve uma vivência prática, né? Onde nós prestamos serviço para cabanhas que tinham algumas demandas, né? E vimos algumas necessidades que casou muito com a ideia da Tati, né? Que é o quê? Entregar uma experiência diferente, entregar um conceito de mais valorização para o animal, né? Isso é o divisor de águas, tanto para quem busca performance do animal, quanto para quem busca aquele sentimento por aquilo, né? Porque a gente sempre diz, né? Cavalo é amor. Puramente amor. Eu sempre falo, gente, quem trabalha, quem lida com o trabalho, pode ter certeza que lida com amor. Eu não consigo imaginar algo diferente. Porque, pelo menos na minha vivência enquanto criança, enquanto adolescente, enquanto muito jovem, sempre foi. Todas as pessoas que eu vi trabalhando com cavalo eram pessoas assim que trabalhavam com muito amor. Apaixonadas, né? E casou muito bem essa parceria exatamente por isso, né? A gente tem todo um sentimento, tem toda uma vivência, né? A nossa vida é muito em torno desse meio. Pessoal, né? A nossa vida pessoal casa muito com isso. No final de semana a gente tá em rodeios, né? Em eventos. Né? Pode me levar, tá? Com certeza. Agora, cada vez mais, né? Vamos estar presentes aí. Vamos todos lá. Sim. A Tati também. Isso aí. E essa parceria vem muito disso, né? Pra gente poder, da mesma forma que nós não sabíamos que existia um especialista nisso, existe sim, a melhor. Tem muitos clientes que têm essa carência, essa necessidade. Muito, gente, até porque também não sabem, né? Isso então, para mim é uma novidade. Eu não conhecia. E eu vou te falar, no sul, não sei se tem alguém com essa capacidade, com essa parte técnica, a gente precisa difundir porque o que víamos, né, há um tempo atrás era o quê? Cabanhas ou aras que tinham uma estrutura um pouco acima da média, era voltado quase que única, exclusivamente pro comércio. Sim, é muito diferente, né? Aquele apelo comercial, né, que talvez tem que ser estendido, né, para outros outra ambientes visão de também. forma, né? Exatamente, não visando somente o comércio, o resultado
né, de conversão de uma venda e tudo mais, mas também pro manejo no dia a dia, trazendo funcionalidade, trazendo conforto para o animal, né, e isso exige um know-how por parte da Tati de vivência, né, porque ela também viveu em cima de um cavalo, né, então ela tem um conhecimento que muitos arquitetos que não fazem parte dessa especialização talvez não tenham, né, e nós também por trazer esse know-how técnico, né, em termos estruturais, em termos de resistência, em termos de durabilidade. E trazer a lida também, né? Assim, que eu acho que é a diferença, acima né? de tudo, a parte funcional segura, né? Que você precisa dar segurança para o animal estar ali. Ótimo. Né? Então tem que ter um cuidado, tem que ter um zelo que não tem. Sem sentimento Com certeza. não tem como executar, né? De forma Inclusive, correta, a gente né? vai mostrar um pouco mais do que é a nossa ideia, né? Um pouquinho mais pra frente, a gente tá segurando um pouco as informações para realmente trazer algo bem estruturado, né? A gente revolucionar a forma de se criar o animal, né? A gente entregar novas possibilidades em termos de conforto, né? Em termos de resultado pro criador, né? E através desse zelo, né, desse sentimento por trás e também a parte do know-how técnico especializado nisso, né? Sim. Então é uma parceria aí que vem Pra realmente somar, né? para somar Ótimo. e ser um divisor de águas aí, principalmente para quem tem essa carência, né? O criador que precisa entregar mais, né? Tá. Muito bem, gente. Então, assim, ó, eu tenho muito a agradecer vocês. Adorei o nosso podcast, tá? Poderia falar com você, assim, por horas, tá? Principalmente sobre esse assunto que eu amo. Né? Né? E, pessoal, hoje, então, eu estive aqui com o pessoal da Metalware, né? E deixa o Instagram de vocês, né? Para o pessoal encontrar vocês nas redes sociais também, sim, né? o nosso arroba, né? É o @metalware_ no final. É underline, né? Isso. Assim. Estamos no Instagram, né? Tem a página no Facebook também. E os links estão lá também para poder entrar em contato conosco, para, né, conhecer um pouco mais da nossa vivência e formar parcerias, né? Que é muito importante, Nosso né? intuito é isso, né? Entregar o algo a mais através das parcerias, né? Então, hoje os parceiros movem a nossa criatividade, né? São o início dos nossos desafios. Ah, com E certeza. é o que está trazendo crescimento para a nossa empresa, para a nossa marca, né? Deixando cada dia mais sólida através das parcerias de sucesso. Né? Sim. Também gostaria de agradecer ao pessoal da Estúdio Capto. O arroba deles é @Estúdio Capto. Vocês encontram no Instagram e vale muito a pena, porque o pessoal é leve, é gostoso de trabalhar com eles. E, gente, dá um trabalho grande isso. Vocês realmente precisam contratar alguém bacana capturar para poder fazer essa brincadeira acontecer. Obrigado, pessoal. Nós que agradecemos a oportunidade. Até a próxima oportunidade, conosco, né? Conte com a gente também, né? Sim. E aí a gente vai conversar muito nossos mais. futuros projetos que vão iluminar. Ai, que ilumine muito. Com certeza. Isso aí, pessoal. Aí, ó. Agora vamos lá.